Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo na Palavra de Deus, que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7. Assim está escrito: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Este aqui é um relato que Lucas deixou registrado quando esteve fazendo uma pesquisa sobre tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, começando a pregação de João Batista, terminando com a ascensão de Jesus. E depois a sequência, quando então os discípulos agora, esperando em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder, e para daí então eles terem a oportunidade de seguirem adiante, pregando o Evangelho e cumprindo as ordens que foram dadas por Jesus de pregar a sua palavra em todo e qualquer lugar, alcançando pessoas, eles saíram revestidos do poder do Espírito Santo, encorajados pela autoridade que Jesus lhes havia dado, e aonde quer que chegavam, eles demonstravam alegria, gratidão, ousadia, comprometimento, fidelidade e pregavam a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. A palavra de Deus é como uma semente que, quando ela entra no coração humano, ela vai germinar, ela vai se abrir, ela vai nascer, ela vai produzir. Este é o resultado. E o Senhor Deus disse que a palavra dele, ela não volta vazia. Ela vai prosperar naquilo para a qual foi enviado. E dentro da semente da palavra de Deus, está ali a salvação incubada dentro desta semente. E quando ela encontra um coração aberto, esta palavra vai entrar e ela vai se abrir e ela vai ser gerada ali dentro, conforme o apóstolo Pedro deixou escrito na sua epístola. Deus abençoe a irmã Ilza Marques, Deus abençoe o pastor Edinaldo Lima. Na epístola de Pedro, que Pedro escreveu na primeira epístola, no capítulo 1, o versículo 23, ele diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, estes discípulos, eles seguiram as ordenanças de Jesus. Então, pessoal, pastor Edinaldo, está vindo a São Paulo e na quinta volta para Cristalina. Deus o abençoe na vinda e na volta. Então diz aqui: e crescia a palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus cresce? Qual é o segredo? O segredo é que a palavra de Deus é viva. E conforme eu acabei de notificar, ela é como uma semente. A vida está dentro da semente. Mas se ficar com a semente na mão, nada vai acontecer. Como Jesus disse, se a semente de trigo ficar na mão, fica ele só. Mas se cair na terra e morrer, vai dar muito fruto. Assim é a palavra de Deus. Se eu ficar com a palavra de Deus para mim e não semeá-la, não vai ter resultado. Mas se eu semear, se eu falar, se eu anunciar, proclamar, eu, você, cada um de nós, fizermos uso da palavra de Deus, ela vai encontrar corações carentes, necessitados, preparados por Deus, ela vai estabelecer ali, vai germinar ali, vai produzir vida de Deus dentro daquela pessoa, vai haver mudanças e transformações. Então era isso que acontecia. Veja, no dia de Pentecostes, quando eles se reuniram para a oração,
eram quase, na última vez que Jesus apareceu após a ressurreição, eram quase 500 irmãos. Provavelmente estes foram para o cenáculo orar. Só que no dia de Pentecoste tinha quase 120. E estes que foram revestidos de poder saíram acesos em brasa, com poder, com ousadia, com coragem, e foram anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. E por onde saíam, eles pregavam. E isso foi muito importante, porque os resultados começaram a aparecer. Não, pastor, eu estive lá até abril de 2022. Estou agora na sede do Belém. Então, eles saíram pregando. E na primeira pregação que Pedro fez, esta semente foi lançada, esta palavra se multiplicou. E o que aconteceu? Ela então germinou em quase 3.000 almas que o Senhor acrescentou à igreja. E não parou por aí, depois continuou. Cada momento, cada oportunidade, as vidas vinham, as multidões, as centenas, e eram acrescentadas à igreja. E aqui no capítulo 6, no versículo 7 que li, de Atos, diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito. Então não era uma coisinha assim, não. É um aqui, é um ali, é dois acolá, não. O que diz aqui é que a palavra crescia e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Multiplicar é dobrar, triplicar, quadriplicar o número de discípulos. Então, era isto o que era importante. Então, por isso que diz aqui, e crescia muito o número dos discípulos, e acontecia mais o seguinte: grande parte dos sacerdotes, dos religiosos da época, passaram também a obedecer à fé. O evangelho foi tão impactante, foi tão poderoso, que até os religiosos que faziam uso das escrituras, que não tinham experiência com Deus, agora, quando os discípulos de Jesus começaram a pregar, eles começaram então a decidir unir-se à igreja e submeter-se pela fé à salvação em Jesus Cristo. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Não era pouca gente, não. Era muita gente que estava se juntando aos cristãos daquela época, e isso foi um crescente. Este é o resultado da palavra de Deus. Aonde há palavra de Deus, há resultados, há conversões, há libertação, há transformação. Porque o objetivo da palavra de Deus é este: é gerar vidas para Deus, é gerar libertação, salvação através de Jesus. Deus abençoe a irmã Georgina Santana. E veja que aqui diz assim: e crescia a palavra de Deus. Quando nós vamos no capítulo de número 12 e o versículo de número 24, diz assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então lá ela crescia. A palavra crescia, Jerusalém multiplicava os discípulos. Deus abençoe, pastor José Mário. Aqui no capítulo 12, 24, diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Quer dizer, era uma palavra que ia multiplicando-se. E quando nós chegamos no capítulo de número, deixa-me ver aqui, 19 e o versículo 20, observe qual é a expressão da Escritura. Capítulo 19 de Atos, verso 20. Assim a palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Então veja que era um crescente. A palavra crescia, depois crescia e se multiplicava, e agora crescia poderosamente e prevalecia. Então veja que resultado importante quando a palavra de Deus ela está tendo livre curso. Ou seja,
quando a palavra de Deus está sendo pregada sem nenhuma mistura, da maneira como ela é. Deus abençoe, pastor Zé Mário. Deus abençoe, Nicolas. Um abraço para você. Então veja, o valor, o resultado da palavra de Deus. Nós hoje estamos salvos pelo resultado de quem foi fiel em transmitir a palavra de Deus, que ela chegou a nós, chegou a mim, chegou a você, chegou a cada um de nós. Mas existem muitos ainda que o coração ainda não se abriu. E é preciso que nós continuemos pregando esta palavra, saturando o lugar onde vivemos, com quem convivemos, seja na família, na vizinhança, na escola, no trabalho, no transporte, por onde a gente tiver envolvimento com pessoas, que a palavra de Deus ela seja falada de maneira permanente, frequente, contínua. Porque só assim a palavra de Deus ela vai crescer, ela vai multiplicar-se, e o poder de Deus que está na palavra vai manifestar-se. E vidas vão ser atraídas e colocadas à disposição do Senhor Jesus. Serão salvos, libertos, transformados, capacitados por Jesus e se tornarão também propagadores da sua palavra. Eu tenho que propagar essa palavra. Você tem que propagar esta palavra. É nosso dever. E diz aqui, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Por que que os apóstolos foram presos? Qual foi a interrogação que se fizeram a eles? Disseram que eles encheram Jerusalém dessa nova doutrina. Então veja que eles foram fiéis. Jesus disse, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Em Jerusalém, que foi o primeiro lugar que Jesus ordenou que começasse por ali, eles não perderam tempo. Tanto é que as autoridades se incomodaram, porque toda Jerusalém foi saturada com a palavra de Deus e com o nome de Jesus. E os resultados, as conversões, as libertações, as transformações aconteciam às multidões. Por isso que as autoridades logo tentaram colocar um freio nos apóstolos, levaram-os à prisão, intimidaram, pressionaram, proibiram, disseram que eles não deveriam mais falar nem no nome de Jesus e nem dessa doutrina. E aí Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Em outro caso, ele disse, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, esta é a coragem do verdadeiro cristão. Ele recebe a intimidação, ele recebe a ameaça, ele recebe a proibição, mas ele não se curva, porque ele sabe a quem está servindo. Nós somos exortados e orientados a nos submeter às autoridades, a obedecer às autoridades, quando elas agem para o bem. Quando eles vêm querer intrometer-se na nossa vida de fé com Deus, para que a gente venha contradizer a palavra de Deus, neste caso, nós estamos desobrigados de obedecê-los. E fazer como Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus abençoe a irmã Cristiane, pastor Edson. Então, é por isso que nós precisamos ter a experiência viva com Deus, a palavra de Deus no nosso coração, o Espírito Santo com plena liberdade, porque de nós mesmos nós não temos capacidade para nada. Se formos usar as nossas palavras, ela não vai ter poder nenhum na vida de ninguém. E existe muita gente dizendo, a sua palavra tem poder. Tem nada. Nossa palavra não tem poder nenhum. A palavra que tem poder é a palavra de Jesus. Palavra de Deus, esta aqui que nós usamos, a Escritura Sagrada. Esta é, sim, uma palavra poderosa, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é direcionada pelo Espírito Santo, que é chamado o Espírito de vida, é também
a palavra que liberta, porque Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse, a tua palavra é a verdade. Então, são os meios pelos quais nós somos libertos, com a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus na minha boca, ela tem poder. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Eu sou somente um eco, uma voz, que estou a ecoar o que diz a palavra de Deus. E o Espírito Santo pega esta palavra, que ele tem afinidade com ela, há uma harmonia entre o Espírito Santo e a palavra de Deus, ele pega esta palavra que nós soltamos da nossa boca, ele leva ao ouvido de um carente, um necessitado, convence-o, aquela palavra entra, desce ao coração, começa a fazer ali uma ebulição, um movimento tão grande que aquela vida começa a ser impactada. E é aí que vai acontecer o encontro com Jesus e vai haver a libertação. Jesus vem, faz a limpeza, a purificação, a transformação e faz morada dentro daquele coração. E aquela vida agora vai propagar para outros. Embora não sabendo nada de doutrina, não sabendo nada de princípios, acabou de crer em Jesus. Experimentou paz, comunhão, alegria, tranquilidade, proteção. Sentiu o amor de Deus manifestar no coração, a pessoa vai dizer ao primeiro que ele encontrar. Não, você ainda não pode testemunhar, porque você aceitou a Jesus agora, você precisa entrar numa classe de treinamento, e daqui 6 meses, daqui 1 ano, você vai começar a dar os primeiros testemunhos. Quando for daqui 6 meses, 1 ano, aquele impacto, aquele fervor, aquela ousadia inicial já não existe mais. E aí o que vai acontecer? A pessoa nunca vai testemunhar. Porque quando ela teve a ousadia, o ímpeto, ela foi retida para entrar num caminho humano e deixou o caminho espiritual. A pessoa creu em Jesus hoje, ele quer sair anunciando, deixa ele sair. Ah, mas ele não sabe falar nada. Mas o Espírito Santo vai dar a palavra na boca dele. E ele vai fazer um importante trabalho. Quando André encontrou-se com Jesus, que André era discípulo de João. Quando João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles ouviram, viram Jesus e acreditaram. No dia seguinte, Jesus passou por ali. Eles disseram, olha ele ali. Aquele lá que João disse que é o Cordeiro de Deus. Olha, no dia seguinte, eles foram atrás de Jesus. Quando Jesus percebe, disse, a quem buscais? Ah, é Jesus Nazareno. Rabi, onde moras? Jesus disse, vem e vê. Eles foram e ficaram com Jesus aquele dia. Saiu da presença de Jesus. O que foi que André fez? Chegou em casa e chamou Simão. Simão, havemos achado o Messias. E eu quero que você vá comigo lá. E levou Simão a Jesus. Chegou lá, Jesus chamou Pedro. Por quê? Porque André nem bem acabou de conhecer e receber a Jesus, já anunciou a seu irmão Simão. Levou Simão para Jesus. Filipe, quando foi falar com Natanael, Natanael disse, não creio. Ele disse, você pode não crer, mas você vem e vê com seus próprios olhos. Ele foi, quando Jesus falou o nome dele, falou tudo, ele disse, ué, como? De onde me conheces tu? Jesus, antes que Filipe te chamasse, te vi eu debaixo da figueira. Então veja como é importante. O impacto inicial é importante. Se estes discípulos e apóstolos de Jesus recebessem o revestimento de poder, e agora nós vamos passar um tempo de treinamento para a gente aprender a dar testemunho. Será que eles tinham dado testemunho? Eu posso afirmar que não. Mas como eles foram incendiados e no momento seguinte eles já saíram rua fora anunciando, e o Senhor foi cooperando com eles, o Senhor foi dando palavra e vidas foram se chegando. Então o trabalho cresceu de maneira assustadora
admirável e começou a ameaçar às pessoas tal crescimento e o poder do evangelho quando ele entra numa cidade. Então diz, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Ora, eram quase 120. Chegou lá 3.000 novos irmãos. Como é que vamos ensinar esses 3.000 novos irmãos até que eles estejam capacitados para evangelizar? Quanto tempo levaria? Mas o impacto do poder de Deus foi tão grande, e a palavra de Deus, que não precisava ensinar eles. A experiência deles era tão real que eles começavam a falar e as pessoas criam. E a palavra de Deus crescia. Então veja, primeiro ela crescia. Quando eu li no capítulo 12, aqui, diz que ela crescia e prevalecia. No capítulo 12, 24. Crescia e se multiplicava. E no 19, 20, está escrito assim. 19 e 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente. Ela crescia com poder. Quando a palavra de Deus se manifesta com poder, ninguém pode resistir. E não somente isso. A palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quer dizer, não era um fogo de palha, uma palavra que agia hoje e amanhã acabou. Não. Aquilo prevalecia, quer dizer, continuava. Era uma coisa que começou e permaneceu. Não foi somente uma coisa que a pessoa sente uma grande emoção e no dia seguinte já não sente mais nada. Não, mas eu criei ontem, hoje não, hoje não, foi só ontem. E também não sei porque eu fui lá na frente. Pois é, o coração não estava aberto. Aqui foi diferente. Aqui não. Que a palavra entrava e as pessoas eram atraídas a Cristo, permaneciam com ele e seguiam o caminho à frente. E por isso que, na primeira vez, chegou a quase 3.000. Segunda vez, a quase 5.000. E só aumentando, multiplicando, crescendo. Quando em Jerusalém surgiu a perseguição, eles foram para a Judeia, foram para Samaria, foram para os confins da terra, e nós somos resultados do que Jesus ordenou que eles fizessem. Mas por que chegou até nós? Porque crescia a palavra de Deus. Então a palavra é viva, a palavra é poderosa. Jesus disse, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Quando alguém não quis suportar o discurso de Jesus e os discípulos foram queixar-se com Jesus, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Jesus disse para os discípulos, vocês também querem se retirar? Se quiser, pode ir. Pedro disse, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo do Senhor. Por que é que os apóstolos não arredaram o pé? Porque a palavra de Jesus era espírito e vida. Quando você prega esta palavra com sinceridade, com lealdade, com verdade, com pureza, ninguém desiste. As pessoas recebem e permanecem. Deus abençoe a irmã Helenay, Deus abençoe o pastor Geraldo Magela. Eles continuam servindo a Jesus. Este é o resultado. Agora, se nos dias em que nós estamos vivendo, e em algum lugar estão se pregando, estão se anunciando tantas coisas, não está havendo conversão, não está havendo crescimento, não está havendo multiplicação, provavelmente estão anunciando outra coisa em substituição à palavra de Deus. Quando outras coisas tomam o lugar da palavra de Deus, o resultado não acontece. Porque o resultado de Deus, ele está em harmonia com a palavra de Deus. Então, quando se pregar
a palavra de Deus como ela é, sem mistura, sem falsificação, sem fingimento, mas com verdade, com pureza, com temor, com convicção. Então, esta palavra vai gerar vidas, ela vai crescer, ela vai se multiplicar, ela vai prevalecer. Então, esta palavra de Deus. Por isso é que a palavra de Deus tem vencido tantas intempéries por este mundo afora. Os homens têm procurado acabar com a palavra de Deus, desacreditá-la de todas as maneiras. Mas quando a palavra de Deus chega no coração do ser humano, uma palavra viva, uma palavra poderosa, uma palavra direcionada pelo Espírito Santo, não tem quem resista o poder da palavra de Deus. Ela faz um movimento glorioso de transformação na vida da pessoa. E aquele que era contrário se rende às palavras de Deus. Veja aqui, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Sacerdote não queria saber de Jesus, eram os religiosos da época. Tinha só aquela máscara, aquela formalidade. Mas quando a palavra de Deus chegou poderosa, até eles foram impactados e foram a Jesus. E serviram a Jesus. Os estrangeiros, os gregos, os gentios, começaram a chegar. Os samaritanos, enfim, todos eles. Aonde a palavra de Deus chegou, na pureza, na simplicidade, na verdade que ela é, ela fez trabalhos importantes. Por isso que Paulo, quando escreveu a Tessalônica, ele disse, a nossa palavra, o nosso evangelho, não foi somente em palavras, mas também em demonstração de poder e no Espírito Santo e muitas maravilhas. Tudo isso acontece pelo poder da palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus é poderosa. Há um poder nela que não se consegue explicar, mas quando ela entra, o coração sente, o espírito se restaura, o nome do Senhor é glorificado e aquela vida fica rendida ao Senhor Jesus. E o professa como Senhor e como Salvador e vai viver em novidade de vida. Então, se você pregar a palavra de Deus com perseverança, com insistência, com fé, com temor, com a plena convicção de que é uma palavra viva e poderosa e que, portanto, ela conta com a parceria do Espírito Santo, que é o Espírito de vida, que vai levar esta palavra no coração do carente, do necessitado, e vai ali gerar vida, e você começará a ver os resultados acontecendo, você vai glorificar o nome do Senhor. E não vai querer parar nunca mais. Você vai continuar. Porque este é o resultado da palavra de Deus. Onde ela se estabelece, ela vai fazer o seu caminho. Vai ficar o rastro da palavra de Deus. Deus abençoe, pastor José de Oliveira. Então, vai haver este caminho deixado pela palavra de Deus. Então, note as 3 fases aqui que observamos. Em primeiro lugar, crescia a palavra de Deus. Segundo lugar, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Terceiro lugar, a palavra de Deus, que nós observamos aqui, ela crescia poderosamente e prevalecia. Então, crescia, se multiplicava poderosamente e prevalecia. Então, era uma palavra que onde chegava não saía, não se perdia. Ela ficava ali para produzir um resultado para a glória de Deus. Faça uso desta palavra. Você é alguém que está capacitado por Jesus. Foi chamado por Ele, autorizado por Ele, para falar em nome dEle. Porém, fale
as palavras de Jesus. Fale as palavras da Escritura Sagrada. Hoje estão vivendo uma época de entretenimento, passatempo. Fazer as pessoas rirem, dançarem e se sentirem à vontade, mas sem a palavra de Deus. Isso está afastando muitas pessoas da comunhão com Jesus, porque eles estão indo nos lugares de culto e não estão recebendo a palavra. Estão recebendo toda sorte de coisas e motivações, menos palavra de Deus. O que eles precisam é palavra de Deus. Fale, sature este povo com a palavra de Deus. Cite versículos, leia na Bíblia, mostre para o povo, viva o que diz a palavra, e você vai começar a ver os resultados que aconteceram em Jerusalém, Samaria, em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, na nossa nação, vão voltar a acontecer, porque a palavra de Deus não morreu, ela continua viva, continua poderosa, só precisa ser lançada no coração carente e necessitado. Ela vai como uma semente, ela gerará vida para o reino de Deus. Pensa sobre isso, assuma este comprometimento, que a palavra de Deus, aonde você está, ela possa crescer, ela possa multiplicar, ela possa prevalecer, ela possa ser carregada do poder de Deus. E assim, ninguém vai segurar aonde a palavra de Deus poderá chegar, quando houver espaço, primazia e convicção do que diz a palavra de Deus. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.